Legends of Death. Olá, Redbangers, estamos começando mais uma edição de Legends of Death número 43, hoje edição Estúdio. Hoje no programa Jailor Trash de Curitiba, Reiten Trash da Bahia, letra traduzida e bloco temático. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. De volta no Legends of Death número 43, edição Estúdio, né? Legends of Death, pra quem não sabe, tá no Metal Militia Web Radio. Você pode ouvir durante a semana em horários variados, né? Ou no Android, é só baixar o app Metal Militia no Google Play. Agradeço aí ao Ed Rodrigues do Metal Militia pelo convite. Agenda de shows, Eternal Darkness e outras bandas tocam dia 5 de 8 em São Paulo. Ré e outras bandas tocam 3/9 também em São Paulo. Pathologic Noise, Repúdio e outras bandas tocam 19 de agosto em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E agora, bloco temático, hoje bandas latinas de death metal. Algumas bandas carregam algo em comum: voltas melhores, começos fudidos ou capas iguais. Descubra isso e muito mais no bloco temático do Legends of Death. Bloco temático, toda semana no Legends of Death. Bloco temático. A mi alrededor, devastación me lleva a no creer. Bloco temático. Bloco temático. Sendero siniestro. Bloco temático.
Legends of Death. Legends of Death. Legends of Death. Legends of Death. Bloco temático. Bloco temático. Bloco temático. Bloco temático. Somos a banda Mortage e este é o programa Legends of Death. Legends of Death.
De volta no Legends of Death número 43, rolou aí esse bloco temático hoje de bandas latinas, né, que tocam o metal da morte, né? Teve aí, abrindo com Pandemia, né, banda cadenciada aí, Fudido. Em seguida teve a Murder, né, porradona. E Anal Vomit, né, já super conhecida aí, uma banda grande, boa pra caramba, maravilhosa. Ainda teve a fudida Gore Asylum, né, muito famosa aí, já clássica essa banda. Sonzeira, fudida. Ainda Vita et Morten, né, voltada aí pras cordas, muito boa também, cordas grossas, graves. Ainda teve a Atomic Aggressor, né, som aí bem old school. E o Crisium, né, pauleiraça aí pra quem todo mundo já conhece o Crisium. Ainda teve Internal Suffering, né, som mais voltado pro Gore Grind. Fudido. Sarcófago, classiqueira antiga. Morten, né, lembra muito Dayside aí na fase do Serpents of the Lights. Ainda Vibrion, né, levemente cadenciada aí, uma banda boa pra caramba. Ainda Pentagram, né, sem Blast Beats, lembra o Unleashed, né, o vocal é muito parecido. Ainda teve Vulcano, né, muito bom. Hades, cadência a serviço do metal sorumbático. Massacre, metalzão aí sem Blast Beats. Bloco temático. Esse foi o bloco temático bandas latinas de death metal hoje no Legends 43. Já tem Jailor Trash. Salve, salve ouvintes, aqui quem vos fala é Léo Hellfire da Horda Báltaro. Estou ligado no Legions of Death. Metal Militia, Web Radio com o melhor do metal mundial e os grandes nomes do metal nacional. O Web Radio mais trepidante da web agora fechou parceria com Legions of Death. Então pega o fácil, escolha uma data: terças 18 horas, quintas 16 horas reprise e sábados 22 horas reprise. Entre no site metalmilitia.com.br. Você também pode ouvir pelo celular. É só baixar o app para Android no Google Play Metal Militia e ouvir o melhor do metal mundial na palma da sua mão. Metal Militia, Web Radio com o melhor do metal mundial e os grandes nomes do metal nacional. Metal Militia. Entrevistas do Legends. Quem faz metal, falando para quem curte metal. Nós somos o Metal Reunion e estamos no Legions of Death. De volta no Legends of Death número 43, hoje edição estúdio, agenda de shows. Repúdio toca dia 5 de agosto no Mineiro Rock Bar em Osasco, São Paulo. Ainda 19/8 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E 3 de setembro em São Paulo. Agenda Legends. Já tem Hey Tandy. O cerne da música é a letra. Acompanhe conosco a poesia do seu artista no Letra Traduzida, toda semana aqui no Legends of Death. De volta no Legends of Death número 43, edição estúdio agora. Começar com os caras da Jailor Trash de Curitiba, ativa desde 98. Ano que gravou aí sua primeira demo, né? 2 anos depois gravou outra demo. E em 2005 gravou seu debut álbum, né? O Evil Corrupts, né? Logo em seguida a banda enfrentou um hiato de 10 anos sem gravar, retorna agora com o ótimo States of Tragedy. Jailor é Emerson baixo, Flávio vocal, Guima guitarra, Marcos também guitarra e Jefferson bateria. Bem-vindos, Jailor, ao Legends of Death. Começar com o Flávio, né, vocalista do Jailor. Flávio, há 2 anos saiu seu segundo Fulente, né? Comente isso pra gente. Salve galera do Legiões da Morte. Aqui quem fala é Flávio Virva, vocalista da banda Jailor, thrash metal de Curitiba. Primeiramente, parabenizo vocês pelo trampo aí. O underground precisa mesmo desse apoio e de pessoas interessadas na música autoral e independente. O nosso segundo full, lançado ao final de 2015, ele vem depois de um hiato da banda, um período de inatividade aí que a banda teve por conta da viagem de alguns membros.
E isso até já responde a pergunta, né? a próxima pergunta. E foi extremamente essa viagem do pessoal que acabou deixando as coisas um pouco mais inativas, né? Deixou a banda nessa inatividade. E isso junto com algumas trocas de membros que tivemos no passado, né? Então a gente teve o baterista que gravou nosso primeiro CD, que acabou saindo, depois entraram outros bateristas, e esse tipo de coisa ele acaba deixando a banda, e sempre quando a banda começa a retomar seu trabalho de composição e tudo mais, acaba que tem novamente aquele período de readaptação, dos músicos se acostumarem, começarem a desenvolver um método de trabalho. Então isso tudo acabou atrapalhando bastante o nosso andamento para o segundo álbum. Mas o fator preponderante foi a viagem dos membros mesmo, que aí fisicamente, como eles estiveram no exterior durante 4 ou 5 anos, foi um período bem longo, logicamente fica impossível você desenvolver um trabalho assim, né? Entrevista. Legends of Death. E o nosso segundo álbum, que já é uma sonoridade bastante diferente do primeiro, apesar da gente seguir a linha thrash ainda, ele é fruto de algumas mudanças na banda. Eu particularmente eu tocava guitarra e cantava, então eu resolvi que era hora de botar mais um guitarrista de ofício ou ficar apenas com os vocais, e foi o que aconteceu. Até por alguns projetos pessoais meus, eu acabei ficando com o tempo bastante comprometido para me dedicar à banda e aos estudos de guitarra também. Então achamos por melhor fazer essas mudanças no nosso line-up, e essas mudanças deram efetivamente essa nova cara para a banda. Claro que não é uma nova cara que a gente perdeu em peso ou em velocidade. Foram mudanças que vieram a agregar bastante. Já passou uma porrada de baterista aí na J-Lo, né? O que acontece com os bateras? É verdade, já passou um monte de bateristas pela banda. Eu costumo falar que baterista bom geralmente é cheio de problema. Claro que, brincadeiras à parte, isso foram coisas da vida mesmo que foram acontecendo. Alguns bateras, nós tivemos alguns bateras que simplesmente não acharam, que tiveram outros projetos, né? Acharam melhor deixar a banda. Houve outros também que a gente achou que era chegada a hora de trocar, de procurar sangue novo, enfim. Isso, claro, não é um tipo de mudança que a gente quer para a banda, porque ela efetivamente causa uma série de atrasos. Como eu falei para você anteriormente, tem um período de adaptação, de você começar a desenvolver um método de trabalho novamente com uma nova pessoa. E então basicamente foi isso. Foram uma resposta até um tanto evasiva minha, mas foram circunstâncias normais da vida. Não dá para dizer que houve assim algum problema com os caras ou um problema por parte da banda, né? O programa Legends foi pro analista. Toda semana a gente analisa um programa antigo. Comentários, análises, crítica. Arquivo Legends. Toda semana no Legends. De volta ao Legend of Death número 43, hoje edição estúdio, agenda de shows, Vital Remains, Rival Decay e outras bandas tocam no 14 de julho em Fortaleza, Ceará. Ainda Repúdio e outras bandas dia 29 de julho em Ribeirão Preto, São Paulo. De volta ao Legend of Death número 43, começando com J-Lo Thrash de Curitiba. Flávio, a banda que toca por aí, hoje em dia a cena tá mais profissional? Essa questão da profissionalização da cena é até uma pergunta que vem bastante frequente. A gente tem respondido com bastante frequência. E a gente vê isso também com bastante frequência em programas dedicados ao metal, imprensa dedicada ao metal. Inclusive, creio que essa questão da imprensa foi muito democratizada. Antes a gente tinha
poucos veículos com bastante alcance. Agora a gente já tem uma série de zines virtuais, assessorias de imprensa e tudo mais que estão fazendo um trabalho bastante abrangente. E inclusive com programas bem legais, assim, com conteúdo bastante interessante. E que foge também daquela mídia tradicional. Por exemplo, aqui nós temos uma rádio grande, né, aqui na nossa cidade, que representa o rock, digamos assim. E você vai sempre ouvir as mesmas coisas ali, você não tem acesso a coisa nova. Você vai ouvir as bandas consagradas já e não vai sair muito daquilo. E aí esses outros espaços alternativos sobre os quais eu falei, eles acabam dando visibilidade e oportunidade para as bandas mostrarem seu material. É uma questão bastante polêmica, porque todo mundo tem diferentes opiniões sobre a questão da cena, né, e de sua profissionalização. Minha opinião pessoal intransferível, eu acho que não tá rolando por um lado assim a profissionalização. Claro, como eu falei para você, a questão da imprensa está se desenvolvendo muito. Temos também a questão dos estúdios, então você está tendo uma facilidade maior para fazer gravações a custos melhores, até a própria tecnologia de home studio. Então muita banda pode fazer seu trabalho em casa com uma excelente qualidade. Então esse tipo de custo pode ser uma banda que consiga trabalhar assim, deixa de ser um impeditivo. Mas com relação a bares, lugares para tocar, algo que eu tenho visto aqui em nossa cidade, uma realidade local, é que nós não temos muitos lugares. Isso não me parece que é uma tendência, assim, eu não sei, eu acho que não houve uma diminuição, acho que a gente manteve estável. E penso que, claro, se a gente estiver falando de uma profissionalização, a gente deveria ter mais lugares, e mais lugares com melhor estrutura. E os motivos disso, o pessoal debate, claro, muito calorosamente. Há quem diga que é o público, quem diga que é o produtor, há quem diga que são os donos dos locais, né, dos bares, há quem diga até que são as bandas que não têm um bom nível e um bom marketing para levar o público para os seus shows. Mas pessoalmente eu tenho visto que a coisa mudou muito. A gente, fora alguns esforços isolados, basicamente o cenário tá o mesmo, assim, quando eu falo cenário, eu falo a questão dos shows, né? As casas de shows estão basicamente com as mesmas estruturas. E claro, quem esteja brigando aí para fazer bons shows, trazer bandas boas, tentar colocar um equipamento bom e ainda assim tentar trabalhar com um preço justo para o público não fugir desses eventos com o motivo preço. O que me parece, assim, vendo todos os eventos, porque por aqui nós sempre que tem um evento aqui, tem alguém da banda no evento. A gente costuma prestigiar tanto o evento mesmo, trocar material, comprar material das bandas, tentar dar uma força o máximo que nos é possível. Claro que não são todos os integrantes que conseguem ir a todos os eventos, né, porque todo mundo tem seus compromissos pessoais, mas o que me parece, assim, que algo que era fácil acontecer no passado, por exemplo, se botar 100 pessoas dentro de uma casa de show, por qualquer show, hoje está mais complicado. Então você está com um público bem mais restrito. E isso, claro, dificulta a produção de shows, porque muitas vezes o pessoal fala, pô, mas R$20 é caro. Se você for ver R$20, dando um exemplo aqui, é um preço que é praticado há tempos já. Então, por exemplo, R$15, R$20, a entrada a gente pode dizer que não inflacionou. E, claro, os custos envolvendo a produção aumentaram. Por exemplo, você tem aluguel de bons equipamentos, porque você não vai poder botar qualquer coisa lá para as bandas tocarem. Você tem, isso dependendo de onde você for trazer uma banda, você tem despesa com alimentação, com transporte.
Então, se a gente for pensar num raio de 100 quilômetros aqui, por exemplo, da região, uma van aí, para trazer uma banda, é R$600. E não é uma distância longa. Então é complicado, daí vai ter mais um dinheiro de equipamento. Alguma banda pode ter cachê, que daí não teria como precisar o preço, então tem o cachê da banda, tem alimentação, pode ter hospedagem. Então tá um tanto complicado mesmo para fazer a organização de eventos. Então penso que ter um nível maior nos shows e também nos eventos locais, os produtores precisariam de uma presença mais massiva do público. É algo que ultimamente penso que vem deixando a desejar. E claro, não estou falando dos nossos shows, mas assim, de uma impressão que a gente tem de nossa cidade em vários eventos que a gente tem frequentado. Como a J-Lo compõe e grava, né? Letra de voz entra por último, como é que funciona essa parte? E que o método de composição e que eu tenho falado basicamente a gente gosta de compor todo mundo junto. Então entram os caras dos instrumentos no estúdio e eles fazem um esqueletão, digamos assim, de uma música. E nisso eu, enquanto vocalista, tô lá esperando. Desenvolvida a composição, o esqueleto, aí eu começo a desenvolver uma letra. Na verdade, eu tenho alguma ideia sobre algum tema e fico com aquela ideia gravada ali. Eventualmente pode ter um ou outro rabisco, assim, alguma coisa desse tipo. Mas é depois que a música está basicamente pronta que eu coloco as letras e os vocais. É claro que eu falo um esqueleto porque a gente pode ter algumas modificações nesse esqueleto. Por exemplo, corta alguma parte, repete alguma parte, coloca alguma parte a mais porque a hora que o vocal entrou pediu. Mas o curioso é que a gente basicamente toca, e quando a gente faz a voz também, a gente tenta acaba seguindo muito o que pede o ouvido naquele momento. Por exemplo, a gente vai fazer 6 vezes uma certa passagem, já é uma hora que é meio que natural, assim, o ouvido fala, não, agora 6 já tá bom, mude, né, faz alguma outra coisa. Então é isso que a gente usa como base para uma opinião final, assim, sobre as partes da música. Mas a distribuição do material hoje em dia, né? Como é que funciona isso? Isso também, obviamente, reflete a questão da distribuição do material. Claro, a internet facilita algumas coisas, porém ela acaba dificultando outras. Porque muita gente, você pode perguntar, a pessoa não compra material, ela baixa, vai pegar o MP3 e vai baixar. Isso é muito fácil acontecer. E claro, para a banda não deixa de ser isso não deixa de ser bom, é legal para a banda se divulgar. Só que a questão no meio ali do mar que essa internet como é que você vai ser aquele peixe que vai ser pescado, entende? Como que a sua banda vai se colocar ali de forma que ela se destaque. Porque uma banda boa que não esteja na vitrine é uma banda boa que vai ficar no ostracismo, né? Que ninguém vai conhecer. Então, nesse ponto acaba sendo uma oportunidade ou uma dificuldade para as bandas. Claro que quem dispõe de repente uma boa assessoria e também consegue um bom trabalho legal de marketing dentro das limitações de custo que as bandas têm, obviamente, essa questão da internet pode ser uma coisa boa. Mas a questão de distribuição de material físico mesmo, eu lembro que antigamente a gente produzia muita fita demo, e agora a gente fica um pouco mais difícil trabalhar essa questão do material físico, até pela própria cultura da galera mesmo, que agora é tudo material digital, né? Vai ouvir MP3, vai botar no iPod, vai botar no pendrive. Então eu acho que as bandas carecem de se adaptar a essa nova realidade no mercado.
Chegando ao fim da entrevista com o Jailor Trash de Curitiba aqui no Legends of Death número 43. Queria que você deixasse a agenda de shows, né, com datas aí, suas palavras finais aqui no Legends 43. E para encerrar, eu gostaria de agradecer ao espaço aí, ao pessoal do Legiões da Morte. Satisfação estar aqui falando para vocês. Como eu falei na entrevista, desse pessoal interessado, o pessoal que está trabalhando em prol do metal, em prol do underground, que faz a coisa acontecer. Isso, claro, inclui todo mundo aqui, pessoal que está firme, aguentando com seus bares, com seus eventos, pessoal de imprensa, o pessoal das bandas e aí por diante. Nós temos a agenda. A gente teve ontem um show em Joinville, o Brutal Fest, que infelizmente tivemos que cancelar nossa participação de última hora por causa de um problema que teve um dos integrantes da banda que acabou tendo que fazer um pequeno procedimento no ouvido e não teve condições, infelizmente, de viajar conosco e para tocar, então tivemos que cancelar a nossa participação. Inclusive, a primeira vez em toda a nossa história que tivemos que cancelar um evento e ainda ficamos bastante chateados com isso. Mas a continuação da agenda que nós temos agora para agosto é dia 12/8 no Bangers Beer Festival, no 92 graus, aqui em Curitiba mesmo. E dia 19/8 no Hell Awaits Festival 2, no Curupira Rock Club, em Guaramirim, Santa Catarina. Para quem tem interesse aí, nossos contatos, www.jailor.com.br, www.facebook.com/jailortrash, tudo junto, Jailor Trash. E nosso merchandise oficial é à venda na ZN Store, www.znstore.com.br. Lá tem um monte de material legal, promoções legais, tipo, o preço e qualidade dos materiais são bastante justos. Então o Headbanger pode entrar lá e aproveitar e dar essa força aí, tanto para nós quanto pro underground nacional. Legends of Death. Ok, chegando ao fim, então chegou ao fim a entrevista com o Jailor Trash aqui no Legends 43 Estúdio. Queria agradecer os caras, valeu gente, valeu pelo papo aqui no Legends 43. Rolar 2 sons do Jailor no programa. E aí, Headbangers, aqui é o Fagner da banda Infector Cell de Cotia, São Paulo, e nós estamos no Legend of Death. My
of death. Legends of Death. De volta na Legend of Death número 43, rolou aí som da fudida Jailor Trash, né? Entrevistado aqui, primeiro entrevistado de hoje, aqui no Legends 43. O primeiro som foi a fudida Timeline Massacre, né? Do debut álbum dos caras, Evil Corrupts, de 2005. E ainda a mais recente, Human Ambing, de 2015, no Legends 43. Já tem letra traduzida. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Nós somos Alvos Profanos e estamos na Legends of Death. A emoção do som tocado ao vivo. Session Live. Aqui no Legends. Toda semana. Você está ouvindo o melhor programa do seu rádio. Legends of Death. Apresentação: Adelson Martins. Legends of Death. O cerne da música é a letra. Acompanhe conosco a poesia do seu artista no Letra Traduzida, toda semana, aqui no Legends of Death. Lembrando que Legends of Death está no Metal Militia Web Radio, né? metalmilitia.com.br. Você pode ouvir seu som do Legends por lá, né? Nas terças-feiras, quintas e sábado, né? Confira o horário aí na nossa chamadinha aí, certo? Muito bom estar participando, né, do cast da grade do Metal Militia Web Radio. Agenda Legends.
Agenda de shows: Festival do Maranhão, Rebellion, Demonic Hate on Board e From the Apes, né? Tocando dia 5 de agosto em São Luís. Agenda Legends. E ainda em Balmet Souls, considere 10 outras bandas tocando pro Slaughter, dia 6 de setembro em Brasília. Ingresso R$60. Letra traduzida. E agora uma estreia aqui no programa, né? Letra traduzida, que era para ter entrado uma edição anterior. Infelizmente não foi possível, né? Agora sim, hoje voltando com o Letra traduzida, estreia, né? Banda de hoje, a Vessefira, do álbum Tetragramatical Astigmata de 2005, a faixa Sonnes e Number 8. Letra traduzida. Sonhar inumerável. Espírito e fogo. Agora caiu de costa. Sujeito ao processo do tempo, onde uma vez não estávamos. Sujeito ao processo do tempo, onde uma vez não estávamos. Instrumentos de providência. Instrumentos de providência. Fora de sintonia. Urdido pelas palavras. Contemplar o seu paraíso. Gotejada com sangue. A promessa de um céu mais brilhante. Agora já foi.
vivendo em graça eterna. Travado na batalha divina, vestido de pele e tecido de areia, jorrando sangue onde uma vez foi vinho, batidas sem barulho de asas esfarrapadas. Vinho. Entregue-nos à adaga mortal. Letra traduzida. Legends of Death. Sonhar inumerável. Esse foi a Vess Sephira aí no Legends 43, letra traduzida e estreia. Legends of Death. Já tem Hate and Trash. Imagina o programa gravado na rua com som de cachorro, carro na rua, gente gritando. Pensou? Legends criou o Legends of Road. A cada 10 edições, 3 são off-road. Isso mesmo, todo na rua. Legends of Road, toda semana, aqui no Legends of Death. E aí, Headbangers, grandes guerreiros, brothers. Aqui é o Robert, da banda Morte com Rage. Estamos no Legion of Death. É isso aí, metal na veia, galera. Morte com Rage. De volta ao Legends of Death número 43, edição estúdio. Agenda de shows, Reia, Havok e outras bandas tocando dias 3/9 no Reino de Baphomet Fest em São Paulo. 12 de agosto tem Crush Hammer e outras bandas em Cedrolândia, Minas Gerais, no Espírito Underground 3. Ingressos 15 conto. De volta ao Legends of Death número 43, agora começar com os caras do Hate Tend, né? Então Death Trash aí de Paulo Afonso, Bahia, né? A banda influenciada por bandas de heavy thrash metal, vocal cultural e afinações baixas como Sepultura, Metallica, Exodus, Six Feet Under, Cataclysm e nomes do heavy metal como Iron Maiden ou Children of Bodom. Em resumo, uma boa mescla de influências buscando um estilo próprio. Somos uma banda 100% autoral de thrash metal do interior do estado da Bahia, com 10 anos de estrada e 2 álbuns gravados. O primeiro, Unloading the Hate, 2008, com 10 faixas de muito peso, cadências para quem curte um estilo de rock pesado e ao mesmo tempo animado. O segundo álbum, intitulado Metal 13, de 2013, conta com 10 faixas, essas já bem trabalhadas e pesadas, com sonoros e bem colocados timbres de teclado nas músicas, sendo um dos principais diferenciais em relação ao primeiro disco. Esse foi o press release feito pela própria banda, né? Hate Tend é Rock Lima e Juju Té vocais, Eric Duck guitarras, André Ramone baixo, Fábio guitarras e Calmon Eber bateria. Bem-vindos ao Legends 43. Vou conversar com o pessoal da Hate Tend aqui no programa com relação ao Metal 13, né? Como você vem observando a resposta dos fãs e da imprensa para com esse trampo? Tá na expectativa? Boa noite, Adélcio, pessoal do Legions of Death. Aqui quem fala é Jurandir, vocal da Hate Tend, de Paulo Afonso, Bahia. Respondendo a primeira pergunta em relação ao Metal 13, né? Na época que o Metal 13 foi lançado, em 2013, né, teve uma resposta muito positiva. A gente, como é uma banda aqui de tríplice fronteira, né, a gente fica na região da Bahia, Sergipe, Alagoas, né, e Pernambuco, a gente teve uma boa resposta, né, tanto para o pessoal que curte som, né, como também para blogs especializados, imprensa. Na época também do Metal 13 a gente também estava com assessoria de imprensa, e aí esse trabalho foi um pouco mais bem divulgado e exposto em alguns sites e blogs. E dentro da perspectiva foram relações muito boas, né? Até porque foi o segundo disco da gente. A gente é uma banda de 2003, né? Então foi um disco que quando a gente fez 10 anos a gente lançou, foi o segundo álbum mesmo de estúdio, né? Então dentro das expectativas foram muito boas em relação ao Metal 13. No processo de composição do Metal 13, né? Houve assim, alguma coisa diferente em relação ao anterior? E como vocês funcionam em termos de composições? Bem, continuando, em relação ao processo de composição do Metal 13, houve uma coisa diferente em relação ao Unload the Hate, foi a adição de um teclado, né? A gente não tinha um teclado fixo, tinha só algumas intervenções de teclado no estúdio, e o Metal 13 foi todo gravado com um teclado, que depois se efetivou na banda, né? Que fez shows com a gente até meados de 2014,
e 2015, né, que foi o Clayton Close. Foi uma grande contribuição para o Metal 13, né, ao mesmo tempo que deu um peso e um pouco de melodia por causa do teclado. Foi uma adição diferente, né, que além a gente fez também diferente de muitas bandas do estilo, né, o teclado tocava praticamente do começo ao fim da música, né, mais como um acompanhamento das guitarras do que simplesmente efeitos ou arranjos, né. Então foi uma adição muito interessante, né. E em termos de composição, assim, eu venho com as letras, né, Carlos, que era o guitarrista na época do Metal 13, ele é quem trazia as músicas, e a banda toda compôs a música tudo junto, e eu jogava a letra por cima. Então o tempo de composição é isso, eu trago a letra e a Reitende a banda traz a música, né, e a gente faz. Como tá indo os shows da banda? Em relação aos shows é o seguinte, a Reitende fez shows de 2003 a 2014, né, quando a banda teve uma pausa aí, né, devido a um acidente do baterista. Mas esses shows aí, quando foram feitos até a pausa que a gente teve, foram shows realmente muito energéticos e muito bons, serviram para divulgar tanto material, né, e a gente teve o prazer de praticamente, como a gente é uma cidade de fronteira, de rodar, né, nesse tempo de 13 anos aí, já fazendo 14, de rodar praticamente o Nordeste inteiro, né, Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco. A gente excursionou por todos esses interiores aí, chegando até algumas capitais, assim. E a recepção sempre foi muito boa, né? E sem falar que a internet, né, como o Facebook, as plataformas digitais que, como dizem, hoje em dia propaga e ajuda muito bem a música underground nesse sentido de conhecimento e divulgação. Oi galera, nós somos o Armon, estamos no Legends of Death. A magia da arte no rádio não pode ser só da edição perfeita. Um pouco dos bastidores descontrai, diverte e azeita melhor o programa. Pensando nisso, o Legends criou o Legends Uncut, uma edição do programa onde todos os erros são perdoados e vão pro ar do jeito que aconteceram durante a gravação. Legends Uncut, toda semana no Legends. De volta no Legends of Death número 43, edição estúdio, agenda de shows. Reitende toca dia 5 de agosto em Paulo Afonso, Bahia, marcando seu retorno. Agenda Legends. Eternal Darkness e outras bandas tocam dia 26 de agosto em Brasília, Distrito Federal. Ainda Infected Sphere, a tropinha e outras bandas tocam no Damned Festival em 8 de julho em Teutônia, Rio Grande do Sul. E Torture Squad toca dia 15/7 no Araraquara Rock. Entrevista. Legends of Death. De volta no Legends of Death número 43, edição estúdio. Conversando com os caras do Reitende Death Thrash da Bahia aqui no programa. O povo fala muito bem da cena nordestina, né? Vocês que são daí, que você comentasse uma visão de dentro da casa. Como você deve saber, né? A cena também daí, acredito que seja uma cena muito rica, né? A cena do Nordeste também não é diferente, né? Como praticamente a gente fica aqui, a gente é da Bahia, mas fica na divisa de 3 capitais nordestinas, então você deve imaginar que é como diz, o volume até de shows é pouco pro Nordeste, mas toda a cidade do Nordeste tem no mínimo 3 ou 4 bandas que se destacam, que fazem turnês na Europa. Então, se eu citar uma ou poucas bandas seria injusto, porque o cenário do Nordeste é muito rico. Então, todas as capitais e alguns interiores de cada estado desse que a gente faz fronteira tem muita banda boa. Então, o Nordeste é muito rico de bandas expressivas nacionalmente e mundialmente. Então nossa região não deixa a desejar, assim como o Sul também tem grandes bandas. Então eu acredito que é meio que igual a igual, tanto da cena extrema como a cena de heavy, de power, punk, hardcore. Então o Nordeste é bem rico de muita banda boa. Então citar alguma ou outra seria até injustiça com as outras. Então por isso eu vou ficar sem citar aí, mas a nossa cena é muito rica mesmo e muito unida. Em relação aos custos, assim, é difícil manter uma banda, não? Rapaz, em relação aos custos de se manter uma banda, como você sabe, né? Qualquer banda underground vive praticamente dos custos próprios, né? De cada integrante. Mas como diz, a gente tenta não gastar tudo com a banda, até porque muitos dos integrantes têm família, né? Cada um tem uma vida particular, então a gente tem trabalhos fora a banda, a gente não vive dela, né? A banda é um hobby que
que dá o lucro para que sustente só a própria banda mesmo. Então a gente gasta muito mais do que ganha com a banda. A gente faz mesmo por amor ao metal e por amor ao som, né? Por amor a esse movimento underground, por amor aos amigos do underground que a gente conhece na estrada. Então eu acho que é tipo assim, quem tá no heavy metal, no death metal ou no metal mesmo, tá por paixão, mais do que qualquer custo-benefício, e vocês sabem muito bem como é que é isso, e pra Reitende não é diferente. Por que o Bira deixou a banda? Bom, Bira deixou a banda em 2011, 2012. Ele foi um baterista fundador, né, que assim como o Carlos também, que deixou a banda em meados de 2015, 2014 também, junto comigo, né. Praticamente ficou só eu agora atualmente da formação que fundou a Reitende, né. Então é como diz, Bira deixou a banda por questões pessoais mesmo, né, coisa que ele precisava resolver a vida dele pessoal, que acho que no momento a agenda da banda e as coisas que a gente tinha estavam atrapalhando isso, e ele deixou a banda numa boa. A gente preza uma amizade muito legal, a gente sai junto, bebe junto. Então eu acho que todos que estão na banda e ficaram ou deixaram a banda, a gente não tem uma relação, uma má relação com ninguém, com nenhum ex-integrante. Todos saíram da banda porque realmente resolveram algumas coisas pessoais e aí impossibilitou dele continuar na banda. Ele gravou o World of the Hate, mas o Metal 13 já foi com o Calmon, que entrou em 2013 e está na banda até hoje. Então, como diz, o Bira é um grande amigo e foi importante no começo da Reitende. E aí, cara? Aqui é o Igor Padrão, do programa E aí, Cara, e guitarrista do Wackness. Estamos aqui no programa Legends of Death. Valeu, um abraço. O silêncio diz mais que mil palavras. No Legends foi criada uma edição do programa totalmente sem trilha. É o Legends on Track. Confira toda semana no Legends of Death. Sequência Legends of Death número 43, edição estúdio, conversando com o Reitende Death Thrash da Bahia aqui no programa. Agenda de shows: Crucified e outras bandas tocam dia 1º de julho em BH, Minas Gerais, no Empire of Brutality Festival. E ainda Dead Fetus Collection toca com outras 11 bandas. E ainda Dead Fetus Collection toca com outras 11 bandas em 15 de julho em Sorocaba, São Paulo. Cadaverais e outras bandas toca dia 8 de julho em São Luís, Maranhão. E Cadaveric Faction e outras bandas tocam dia 15/7 no Recife. De volta à sequência do Legends of Death número 43, edição estúdio, conversando com os caras do Reitende aqui no programa. Teclados, né, cristianismo, né? Queria que você comentasse esses tumores. Bom, em relação aos teclados é o seguinte, eles foram muito importantes para o Metal 13, né, que deu um horizonte à banda. Só que quando a banda parou, né, por um acidente que Calmon teve no final de junho de 2014, ele teve um acidente com a clavícula, e como ele tocava a bateria, ele ficou impossibilitado de tocar pelo menos uns 8 meses a 9 meses. Nesse tempo, a gente ficou pausado dos shows, e nessa pausa, e quando a gente voltou a ensaiar, depois que ele se recuperou, houve algumas saídas de integrantes, né? E o Cleiton foi um deles, né? Ele, como diz, ele saiu da banda, né? A gente resolveu que nessa volta, como diz, a banda estava com a outra pegada, porque já tinha mudado de guitarrista, o próprio Carlos já tinha saído. A gente estava com a pegada de voltar mais aquele som só das guitarras e tudo, e a gente não via mais, né, músicas com teclado, né? E a gente, como ele morava fora da cidade, né, morava numa cidade vizinha daqui da gente, e possibilitava de muitas vezes ele estar com ensaio, porque ele estava com faculdade, estava com trabalho, e aí a gente resolveu tirá-lo da banda. Acho que foi a única pessoa que não deixou a banda, e a gente resolveu tirá-lo e voltar para um som mais primitivo, sem teclados. Mas ele, como diz, ele é um grande amigo e foi uma contribuição muito boa o tempo que ele passou, e eu não tenho nada contra a banda de teclado. Eu acho que é importante, mas o que a Reitende está fazendo agora, eu acho que teclado não cabe. Eu acho que a gente está muito bem assim. Em relação ao cristianismo, né, cara, tudo que é obcecado e é doentio é um mal. Eu acho que o cristianismo é um câncer, como diz, na sociedade, porque leva a extremos, e acho que tudo que é extremo é nocivo. Então, pra gente também não rola esse tipo de coisa. A gente tem uma banda anti-religião e anti esse tipo de fanatismo, tanto de um lado como do outro.
Queria que você passasse a agenda com as suas palavras finais aqui no programa. Como eu venho falando, né, a Reitende parou em 2014 devido a um acidente do baterista. A gente retornou agora com uma formação totalmente diferente, né? Hoje estamos com 2 guitarras, baixo e bateria, né? Hoje são Jurandir Rock, né? Vocal, Fábio e Eric, guitarras, André, baixo e Calmon Ebert na bateria. E aí, como diz, vamos voltar agora dia 5 de agosto, vamos ter um show de retornar aos palcos aqui em Paulo Afonso, no Spon, no Zumbi Attack Festival, né, da Fronteira Produções, junto com o Wilker, que é um produtor aqui da cidade. E aí vamos fazer esse show de retorno. Em setembro também temos outro show aqui em Paulo Afonso, junto com a Morcegos, que é uma banda underground de Alagoas. E agora estamos voltando, né, vamos tocar músicas dos trabalhos anteriores, algumas coisas novas que estamos compondo para essa nova volta da banda, né? Então, no momento a agenda está assim. Estamos voltando agora de uma pausa de 2 anos. Então, a gente parou em 2014 e a gente pretende agora, né, voltar a excursionar aí. E espero que um dia a gente se veja pessoalmente aí na sua cidade, aí em algum palco perto dos Headbangers aí. Agradeço a Legions of Death Web Rádio pelo espaço. E a Reitende tá aí para o que precisarem, viu? Valeu, Headbangers. Reitende, End of Hate, metal sempre. Valeu. Ok, cheguei ao fim da entrevista com o Reitende aqui no Legends of Death, número 43. Agradecer a banda Reitende pelo papo aqui do Legends 43. Tocar 2 sons da banda aqui no programa. Legends of Death. Legends of Death.
De volta à sequência do Legends of Death número 43, agenda de shows, Discórdia Profana e outras bandas tocam dia 12 de agosto no Distrito Federal, Atropina e outras bandas tocam em São Leopoldo dia 15/9, Rigorte e outras bandas dia 9 de setembro em Nilópolis, Rio de Janeiro. Legends of Death fica por aqui, volta na próxima segunda-feira. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana.